Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje, minha gente, é esse que está na tela. A tese burra do Messias inventado pelos romanos. Vamos repetir o tema? A tese burra do Messias inventado pelos romanos. Esse é o tema de hoje, vamos avançar. 18 de outubro de 2023, Messias Souza de Carvalho. Mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a todos que estão agora no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos, não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco. O contato está na descrição do vídeo de hoje. Então, como dito anteriormente, o tema é esse que está aí na tela, né? A tese burra do Messias inventado pelos romanos. Vamos ao tema. Então, como prometido anteriormente, né, dia 15 de outubro, no último tema, hoje nós estamos apresentando esse tema que os senhores estão vendo aí, apresentando esta refutação aos autores de livros, né? Canais também no YouTube, que afirmam que o Mashiach, né, de Israel, se tratou, na verdade, ele não existiu. Se tratou, na verdade, o quê? De uma construção greco-romana, né? Então, por isso que nós estamos apresentando o tema de hoje aqui, conforme prometido. A tese burra do Messias inventado pelos romanos. Então vamos ao tema aí, dia 18, aí como está na tela, né? De outubro de 2023. Vamos aí iniciar. Então aqui, pessoal, hoje, nesta palestra, estamos tratando já de início, agora, de formas a que todos os senhores, todos os doutos, né? Vamos dizer assim, os ditos doutos, e também os leigos possam, os leigos como nós, né, possam entender facilmente este assunto em tela, correto? Então vamos aos argumentos, né? Joseph Atwill, um gringo, né, que é autor de livros, que foi um dos mentores dessa tese burra aí, do Cristo inventado pelos romanos. Quando ele afirma essas suas mentiras, ou gosta de teorias da conspiração, ou ele seria o que mesmo? Burro? Seria burro mesmo, né? Ou uma coisa ou outra, né? Então, ou ele gosta de teorias da conspiração, ou ele seria isso aí que está na tela. Não vou repetir, né? Então, vamos ver aqui, hoje, as muitas razões, minha gente, pelas quais Cristo nem sequer poderia ser uma farsa romana, como ele afirma, e outros mais. Outros, como papagaios, né, vão repetindo, né? Como ele afirma. Então se trata da tese burra do Messias inventado pelos romanos. Então, minha gente, como nós já sabemos, o que nos chegou, o que nos tem chegado, o que nos chegou ao conhecimento, ao longo dos anos, até hoje, é que Cristo, ou o Messias, foi um homem que nasceu em Belém da Judéia, não é isso? E viveu na cidade de Nazaré, na nação judaica que existiu até o primeiro século, correto? Correto. E isso podemos ler, né, nos textos bíblicos, Lucas 2:11 e Mateus 2:19. Vamos começar primeiramente com Lucas 2:11. É isso que nós temos o conhecimento, não é verdade? Vamos fazer a leitura aqui, primeiramente de Lucas 2:11. Olha só o que está escrito em Lucas 2:11. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, nosso mestre. Lucas 2:11. Agora vamos ler Mateus 2,
19 a 23. Vamos fazer a leitura. Morto, porém, Herodes. Herodes foi um personagem da história, não é verdade, gente? Personagem da história. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Criador de tudo apareceu num sonho a José no Egito. O Egito existiu também no passado, não é verdade? É fato histórico. Dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. A terra de Israel não é mitologia não, né? Ela existiu mesmo, né? Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Quem eram? Era Herodes, né? Herodes, certamente pode ter morrido outros também, né? Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para onde, gente? Uma terra mitológica que não existia? Foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau também era um mito? Uma invenção? E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes? Herodes foi um mito? Não existiu Herodes? E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, estão lendo? Seu pai receou ir para lá, mas, avisado num sonho, as pessoas sonham também, não é verdade? Por revelação etérea, que na Bíblia está escrito por revelação divina, eu não falo, né? Por revelação etérea, foi para as partes da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2, 19 a 23. Então eu coloquei esse texto aí, né? Cristo nasceu e voltou para a Galileia e viveu na cidade de Nazaré, na Galileia. Então eu vou deixar isso aqui na tela. Vamos continuar aqui. Então, minha gente, a questão, né, a respeito desse tema de hoje, né, e daqueles que querem refutar a Cristo, né, como ele sendo um mito, uma invenção, Cristo foi inventado, se tratou de um conto, como se fosse Saci Pererê ou Cuca, não é verdade? Então a questão a respeito do nosso tema de hoje é determinar historicamente se esse Messias de fato existiu lá, na nação de Israel, lá no primeiro século, não é verdade? Então esse texto que nós acabamos de ler aqui, os dois textos que nós acabamos de ler, está completamente em sintonia, principalmente o último aí, de Mateus, né? Está completamente em sintonia, aliás, com a história, não é verdade? Com a história, especialmente naquela parte que diz que ao voltar do Egito, Egito não era um mito não, né? José temeu voltar para a Judéia. Judéia existiu, né? Existiu Judéia. Uma vez que Arquelau, um mito também, reinava em lugar de seu pai Herodes, que havia o quê? Morrido naquele tempo lá. E segundo o historiador que os senhores conhecem bem, né, Flávio Joséfo, Arquelau, ele foi rei da Judéia, Idumeia e Samaria durante 10 anos, né? Desde a confirmação do testamento de Herodes Magno pelo imperador Augusto em 4 DC, né? Sintonia, então, aí com o quê? Com a volta de José do Egito. Vamos prestar atenção que esse aqui ainda não é o Herodes, no caso o Herodes aqui, ainda tem um outro Herodes, né? Então é confirmado aqui, na verdade, aqui por... quando ele foi confirmado, né? Arquelau foi rei da Judéia, né? Idumeia e Samaria, durante 10 anos, desde a confirmação do testamento de Herodes Magno, né? Pelo imperador Augusto em 4 DC. Então houve aí sintonia na volta aí de José do Egito. Então temos visto, hoje, né, nós temos visto, os senhores também têm visto, nós temos ouvido também, alguns pensadores, né, metidos a pesquisadores, né, da verdade, que começaram a questionar isso, né, a historicidade de Cristo. E alguns deles, né, alguns deles também, tem outros também, até livros publicados já tem, gente, pasmem. Até livros já tem publicados pelo mundo todo. Então, assim, começaram a buscar de forma, na verdade, amadora. Eu vou dizer amadora porque realmente foi uma busca, né, da verdade de forma amadora, uma pesquisa amadora.
eles não foram profissionais, né? Essa é a verdade. Então eles começaram a buscar de forma amadora a historicidade de Cristo, né? Fora da Bíblia, né? De forma extra-bíblia. Algum relato ou algum indício arqueológico, né? Se realmente Cristo existiu. Então eles começaram a buscar, ou se Cristo somente se trataria de um conto. Na verdade, eles estavam querendo dizer mesmo que Cristo se trataria de um conto, né? Se Cristo se trataria de um conto, um mito produzido por algum escritor, né, no passado. Agora, pensa comigo. Pensa você comigo. Já que havia naquele tempo também os textos da Bíblia narrando, né, e temos também hoje aqui, e realmente os textos são fortes indícios, né, da historicidade de Cristo, pensa comigo isso aí. E não somente tem 27 livros do Novo Testamento com autores diversos, narrando tendo indícios da historicidade de Cristo, como ainda tem os livros não canônicos, que os senhores já conhecem, né, os apócrifos, que também falam de Cristo. Então, na verdade, uma robustez de informações que poderiam ser levadas em consideração, não é verdade? Não é verdade? Então, qual a razão desses escritores, aqui em nosso tempo, de livros aí que já até publicaram, né? Qual a razão de não terem ido buscar mais provas da historicidade de Cristo, mas foram exatamente na busca de refutar a historicidade de Cristo? Ora, se eles já tinham as informações dos textos do Novo Testamento, principalmente aí, né, os considerados canônicos, 27 livros, e ainda tem os não canônicos, né, os apócrifos, qual a razão de eles não terem ido buscar, né, comprovar isso aí? Mas eles foram na contramão, né? Então, na verdade, eles fizeram um trabalho não honesto, buscando, na verdade, refutar, né, a possibilidade de Cristo ter existido. Então, foi um grande erro da parte deles, né? De uma forma não honesta. Então, resolveram o quê? O que eles resolveram fazer? Resolveram dar um chute. Nesse chute, eles elegeram, sabe quem? Membros da aristocracia romana, né? Como sendo eles os inventores de Cristo e das doutrinas de Cristo nos 4 evangelhos. Correto? Incluindo-se o quê? Todas as cartas apostólicas. E elegeram como os inventores, mais especificamente, os flavianos, ou seja, a família dos imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano, que foram os imperadores que governaram o Império Romano lá no primeiro século, ainda, né? Entre os anos 69 DC a 96 DC. E como já falamos no tema do dia 15 de outubro de 2023, para quem não assistiu, já está publicado aí no canal, a dinastia Flaviana, minha gente, ela durou apenas 27 anos, né? E os imperadores foram os que já citamos, né? Ainda há pouco, Vespasiano, Tito e Domiciano, correto? Então assim, minha gente, essas pessoas que estão de um tempo para cá, né, querendo encontrar um relato diferente do que encontramos nos evangelhos a respeito de Cristo, como se não existissem relatos na história e documentos jurídicos provando a historicidade de Cristo, eles, amadoristicamente, né, elegeram a Flávio Joséfo, autor de obras literárias que citamos as mais importantes aqui agora, A Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas, um nobre judeu, né, que fazia parte da família dos Flavianos, como sendo ele, Flávio Joséfo, aquele que teria inventado a Cristo, né? Bem como tudo que foi escrito nos evangelhos e também, pasmem, nas cartas de todos os apóstolos. 27 cartas, vamos colocar aí, né? Entenderam? Então o que acontece é que há pessoas, né, hoje em dia, que ao invés de pesquisarem de forma honesta, preferem entrar pelo caminho das teorias da conspiração. É isso que acontece.
Eles querem dar uma despertos, né? Achando que nós somos ignorantes. É aquele famoso ditado, né? Estão procurando cabelo em ovos. Isso já tem sido falado por alguns abençoados aí, né? Eles estão querendo procurar cabelos em ovos, né? Estão querendo encontrar. Ocorre que se nós formos acatar essas teorias de um Messias, de um Machia, de um Cristo inventado pelos flavianos e dos evangelhos como tendo sido todos eles, gente, todos eles, literaturas criadas, inventadas pelos romanos lá no primeiro século, nós teremos então que considerar todos os profetas messiânicos também como invenções dos romanos no primeiro século. Correto? Estamos certos disso, né? Então, se é assim, então todos os profetas foram invenções. Não veio da nação de Israel nenhum texto, nenhuma literatura. Então, gente, isso não faz nenhum sentido, gente. Isso não faz nenhum sentido. Por outro lado, há outras pessoas que buscam de forma acadêmica, né, de forma profissional, o Messias histórico. Aí sim, né? Mas o quê? Desvinculados das crenças sobre o Messias, sem considerar a fé no Messias. Mas isso não acontece entre os cristãos, né? Na verdade, nos religiosos de um modo geral. Eles falam do Messias, do Machia, de Cristo, considerando o quê? Considerando as crenças. Na verdade, mas o termo Jesus histórico que eu prefiro falar, o Messias histórico que eu prefiro falar, na verdade, não falar Jesus histórico, refere-se a uma série de reconstruções acadêmicas do século I, tá? Da figura do Messias de Nazaré. Essas reconstruções feitas hoje são baseadas em quê? Em métodos históricos, né? Incluindo a análise crítica dos evangelhos canônicos como a principal, vou repetir, fonte para a sua biografia, tá? Correto? Juntamente com a consideração do contexto histórico e cultural em que o Messias também viveu. Correto? Vamos colocar aqui, considerando, eu escrevi aqui, o contexto histórico, ou melhor, histórico e cultural em que o Messias viveu. Correto? Eu vou deixar isso aqui na tela para os senhores. Então aqui, contexto, considere aí o contexto histórico e cultural em que o Messias viveu. Tá bom? Então o que essas pessoas que criaram essa tese burra do Messias inventado pelos romanos, o que eles ignoram é que existem pelo menos 5 documentos sobre o Messias histórico. Correto? Não se trata de textos de nada da Bíblia. Tá bom? Então eu pergunto a essas pessoas, como ele seria um mito? Um conto criado pelos flavianos. Como assim, abençoado? Como já disse, há documentos sobre Cristo, sobre o Messias histórico. E pasmem, fora da Bíblia, correto? Vocês pesquisaram fora da Bíblia, realmente, de verdade? Foram honestos? Vocês foram honestos na pesquisa de vocês para escrever um livro a nível mundial? Os senhores não têm vergonha disso, né? Então, fora da Bíblia, pasmem, né? Há documentos do Messias, tá? Vamos colocar aqui na tela. Há documentos sobre o Messias histórico, correto? Então, gente, há pelo menos 5 documentos falando da pessoa de Cristo direta ou indiretamente, correto? Ou indiretamente. Como é o caso de Públio Cornélio Tácito, Flávio Joséfo também, Plínio o Jovem e mais outros, correto? Vamos colocar aqui o nome das figuras aqui, né? Tácito, Flávio Joséfo, Plínio e outros, tá bom? E uma boa referência do Messias histórico para essas pessoas que pesquisam, que falam de forma amadora, né? Uma boa referência do Messias histórico que colocaram nas traduções da Bíblia como Jesus, mas que na verdade seria Yahushua, ela foi escrita por Tácito, né? No Análise, onde ele cita o seguinte, vamos colocar aqui na tela para que os senhores possam ler e também eu vou ler. Olha só, isso aqui é um documento, não é a Bíblia, isso aqui é um documento histórico, é um documento da arqueologia, tá bom? Olha só o que está escrito aqui, ó. Por conseguinte, para se livrar do relatório, Nero, os senhores perceberam aí Nero? Né? Colocou a culpa e infligiu
as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamadas cristãos. Chamadas cristãos pela população. Cristos, de quem o nome teve sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério, tá? As mãos de um de nossos procuradores, vamos prestar atenção, Pôntios Pilatos. Cristo foi inventado só no ano 73 DC. Como assim tem um documento dizendo que ele estava lá com Pôntios Pilatos, né? Prestou atenção? E uma superstição mais perniciosa, portanto, marcada para o momento, mais uma vez surgiu não só na Judéia, a primeira fonte do mal. Ora, a primeira fonte do mal, né, na Judéia, né? Mas mesmo Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de toda parte do mundo encontram o seu centro e se tornam populares. Assim, a prisão, pela primeira vez feita por todos os que se declararam culpados, em seguida, sobre as suas informações, uma imensa multidão foi condenada, adivinha de quem? De cristãos, né? Não tanto do crime de incendiar a cidade, percebeu? Mas como de ódio contra a humanidade. Perceberam, né? Os cristãos foram inventados somente lá no ano 73 DC. As doutrinas de Cristo também, né? Mas eles existiam lá em 64 DC, né? Quando Nero os acusou não só de incendiar a cidade, como acabamos de ler, né? Mas de crimes contra a humanidade, né? Então, gente, olha só. Isso é um documento, gente. Então, gente, Públio Cornélio Tácito, ou se os senhores quiserem falar também Caio Cornélio Tácito, né? Ele foi um senador e historiador romano nomeado o quê? Cônsul no período de novembro a dezembro de 97 DC, tá bom? Então, eu pergunto, qual a razão, gente, de um senador ter redigido esse documento comprovando a historicidade de Cristo? Qual a razão? Revelando ainda de onde vinha o mal, né? Chamado cristãos, que veio da Judéia. Gente, olha só, gente, olha só, eu tô até rindo aqui, né? E ainda relatou Cristos, né? Que Cristo sofreu a penalidade extrema, os senhores leram, durante o reinado de Tibério. Um documento, não é a Bíblia não, né? Vou falar que nem aqui os mineiros, né? Vocês estão loucos, hein? Os senhores estão loucos, né? Então, para quem não sabe, gente, Tibério Cláudio Nero César, ele foi imperador romano de 18 de setembro do ano 14 DC até a sua morte em 16 de março em 37 DC, tá bom? Ok? Esse ainda não era o Nero, ainda depois o Nero. Esse era o Cláudio, né? Quer dizer, ele foi durante o seu tempo como imperador que Cristo, né, que o Messias, ele sofreu a penalidade extrema que o senhor já sabe qual foi. Como o relato aqui, ó, que a gente acabou de ler, publicado do senador Tácito, né? Que vamos repetir agora, o documento agora lendo de uma forma melhor aqui, que a gente acaba parando para ler, né? Para os mais resistentes aí que ainda tem coragem de resistir o que nós estamos falando aqui, vamos reler o documento aqui do Tácito, né? Olha só. Por conseguinte, para se livrar do relatório, Nero teve que viajar no tempo, né? Porque os cristãos só foram inventados em 73 DC, né? Por conseguinte, para se livrar do relatório, Nero estava lá em 64 DC. Aí ele teve que viajar lá para 73 DC para acusar os cristãos que só foram iniciados em 73. Tem sentido isso? Vamos ler aqui, vamos ler. Vamos parar muito não, né? Por conseguinte, para se livrar do relatório, Nero colocou a culpa e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, né? Os cristãos, né? Chamados cristãos pela população, tá lendo? Chamados cristãos. Mas quando isso aqui, gente? Em 73 DC ou em 64? 64, né? Cristos, de quem o nome teve sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério. Quando foi? Muito antes, né? De 73, né? As mãos de quem um de nossos procuradores, Pôntios Pilatos, e uma superstição mais perniciosa, portanto, marcada para o momento, mais uma vez surgiu não só na Judéia, percebeu? Judéia, né? Não foi criado em Roma, né? A primeira fonte do mal. Vejam, onde era a primeira fonte do mal? Não era lá
em 73 DC, né? Pelos imperadores ali, os Flavianos, não, né? Não, nada disso, né? Ó, na Judéia, a primeira fonte do mal, mas vamos passar aqui, que acabou não passando, mesmo Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de toda parte do mundo encontram o seu centro e se tornam populares. Assim, a prisão pela primeira vez de todos os que se declararam culpados, se declararam cristãos, né? Em seguida, sobre as suas informações, uma imensa multidão foi condenada. Adivinha de quem? Não tanto do crime de incendiar a cidade, quando? Mas como de ódio contra a humanidade. Perceberam? Então, olha só, eu queria pedir atenção a todos esses autores de livros pelo mundo, e os senhores também daqui do Brasil, que estão replicando essa mentira, essa falsidade, né? Falsidade ideológica, essa falsidade, essa fake news. Atenção, todos os autores, né? E todos aqueles que perpetuam a falsa tese de que Cristo, né, seria um conto, um mito criado pelos Flavianos em 73 DC. Atenção aos senhores. Vamos estudar um pouquinho mais? Vamos. Os senhores dizem que os senhores são estudiosos, né? Criam grupos dizendo que os senhores são pesquisadores, se aprofundam no conhecimento, não se deixam levar pela religiosidade, né? Vocês são despidos da questão da fé, os senhores são os donos da verdade. Atenção, os senhores que adoram fake news, né? Teorias da conspiração. Vamos estudar um pouquinho mais? Combinado? Combinado? Vocês perceberam que Tácito, ele citou o imperador Nero, como se sabe, né? Que governou o Império Romano a partir dos seus 17 anos de idade. No período de 54 DC a 68 DC. Os senhores perceberam isso? Até quando ele morreu, em 68? Percebeu que Tácito citou Nero? Né? Ali tinha a questão dos cristãos que já existiam no tempo de Nero. Perceberam isso? E nessa época, gente, os Flavianos, ali Vespasiano, Tito e Domiciano, eles nem sonhavam em se tornarem imperadores. Nem sonhavam, tá? Ainda. E Flávio Joséfo ainda iria escrever sua célebre obra A Guerra dos Judeus. Correto? Pois no próprio relato, Joséfo, né? Ele indica que a obra ela foi escrita no intervalo definido entre o ano 75 DC e 79 DC. Por quê? Porque ele menciona na mesma obra que ele escreveu a dedicação do Templo da Paz em 75 DC. Entenderam? Então a Guerra dos Judeus ela é considerada por muitos estudiosos como uma das mais fidedignas da antiguidade, correto? Pois o seu autor, conforme seu próprio relato, ele foi testemunha de quê? De mitos, de contos? Ele foi testemunha e participou efetivamente dos fatos narrados. Correto? Foi escrita em aramaico, gente, em 76 DC, bem como que entregou uma cópia a Vespasiano, que foi morto em 79 DC. Então, originalmente, foi escrita em aramaico, a obra de Joséfo, a língua materna dele, né? E podemos confirmar que a historicidade do Messias, do Cristo de Israel, não se prova somente pelas cartas, pelas crônicas e pelos documentos jurídicos ou judiciais e históricos de Tácito, tá? E também de Flávio Joséfo, Plínio e também outros. Não somente por esses documentos se prova a historicidade de Cristo, tá? As provas, minha gente, da historicidade de Cristo não param por aí. Ah, antes que eu esqueça aqui, nós não podemos esquecer que o senador Tácito, que nós citamos, né? Ele apresentou o fato histórico de Cristo, né? Ele sendo sentenciado por um dos procuradores do Império Romano, né? Sendo ele quem? Pôncio Pilatos, né? Ou Pontius Pilatos, como está no documento histórico, né? E isso foi corroborado, né? Foi corroborado no Evangelho, que vocês dizem que se trata de um mito, né? De Mateus 27, 1 a 5.
Vamos fazer leitura aqui no Evangelho, corroborando o documento da arqueologia, gente. Isso é uma comprovação, né? Vamos ler aqui em Mateus 27, 1 a 5, para essas pessoas que fazem pesquisas amadoras e escrevem ainda livros, ainda têm coragem de escrever livros. Eu teria vergonha, né, de ter coragem de escrever. Um livro é uma coisa muito séria, você tem que tomar muito cuidado antes de escrever as coisas, sem uma pesquisa mais aprofundada. Vamos ler o texto de Mateus 27, 1 a 5, que corrobora o texto de Tácito, né, naquele documento público. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Ialrúxua, né, para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Faz lembrar alguma coisa? Isso aqui é a Bíblia agora, tá bom? Então Judas, Judas também foi um mito, né? Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, engraçado que o senador disse que ele foi condenado, né? Judas, o que o traíra, vendo que o fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Mateus 27, 1 a 5. Olha aí a comprovação aí, né? Corroborando o texto de Tácito, né? De um senador romano. Percebeu? Mateus 27, 1 a 5. E aí, vai continuar dizendo que a Bíblia se trata somente de um conto? De contos da carochinha, abençoado? Você não tem vergonha, não, é? Eu teria vergonha, tá? Eu teria vergonha. Então, gente, eu aqui estou até rindo aqui agora, né? Eu estou muitíssimo feliz, tá? Em saber que acreditar nesses textos que temos visto dias e dias, né? Ateus e gnósticos brigando, dizendo que a Bíblia se trata de gibíblia, contos da carochinha. Estamos vendo aqui que, ao lermos, não é somente uma questão de fé, como eles nos acusam, né? De sermos ignorantes, mas de comprovação na história, abençoado. Se vê que o Messias e o Evangelho, sua doutrina, não se tratou apenas de um mito, como os senhores afirmam, amadoristicamente, mas de verdade comprovada em documentos públicos daquele tempo, de sua época, né? E de romanos, não eram pessoas que estavam vivendo ali na Judéia, correto? Mas claro, Pôncio Pilatos estava lá, né, na Judéia, correto? E tem mais, gente. As provas da historicidade de Cristo não param por aí, correto? Mas outra prova da historicidade de Cristo está numa dissertação, né? Está numa dissertação de pós-graduação em História, com 222 páginas, da Universidade Federal Fluminense, apresentada por Gilberto Aparecido Angelozzi, tá? Como requisito a sua dissertação para a obtenção do título de mestre, cuja orientadora foi, sabe quem? A professora doutora Sônia Regina Rebel de Araújo. Entenderam? O título da dissertação, né, para comprovar a historicidade de Cristo, nós vamos colocar aqui o título da dissertação. Aí está. A Águia e a Cruz. Para quem quiser essa dissertação, eu posso depois até mandar o PDF aqui. Eu tenho aqui, não sei se vai dar para enviar para alguém, tá? Olha só, a Águia e a Cruz, eu tenho em PDF a dissertação de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Olha o título aí da dissertação, que comprova a historicidade de Cristo, né? E do Evangelho também, né? Ó, a Águia e a Cruz, identificação cristã pelos romanos entre 54 e 117 DC. Como assim? O Evangelho e Cristo foi inventado somente em 73 DC. Se tem comprovação histórica, né? Comprovada por essa dissertação de pós-graduação para o título de mestre, né? Da Universidade Federal Fluminense, comprovando isso aí. Não somente isso, os documentos que nós já lemos aqui, correto? Se os senhores quiserem, tá aí, ó. A Águia e a Cruz, identificação cristã pelos romanos entre 54 e 117 DC, tá? A identificação cristã, perceberam? Quer dizer que a doutrina cristã foi criada pelos flavianos.
Ah, me poupe, abençoado. Vamos estudar um pouquinho mais para não falar besteira, para não ficar aí criando grupos de mentira, enganando as pessoas incautas que vivem como papagaios, repetindo o que vocês falam amadoristicamente, né? Então aí está a comprovação aí, né? E isso aí mais na contramão da verdade, né? Na contramão da verdade e com a tese burra do Messias inventado pelos romanos, tá? Então Joseph Atwill, o autor, né, dos livros, né, que nós já falamos no início, que foi um dos mentores dessa tese burra, ali do Cristo mitológico inventado pelos romanos, quando ele afirma essas suas mentiras, ou, como eu já falei no início, ou ele gosta, na verdade, de teorias da conspiração, ou ele é burro mesmo. Ou ele gosta de teorias da conspiração, ou ele é burro. Será que não pesquisou direito ou realmente ele quer refutar, achando que todos somos ignorantes? Achando que o mundo todo está na ignorância e só ele tem a sabedoria, né? Então uma coisa ou outra, né? E vamos ver as muitas razões pelas quais Cristo nem sequer poderia ser uma farsa romana, como ele afirma. Então, de acordo com Atwill, Titus foi um inventor, teria sido o inventor de Jesus, que eu prefiro falar o Messias ou Yahushua Mashiach, tá bom? Então a premissa deles, a premissa básica do Messias de César, é que a família imperial romana, ou seja, os flavianos, teriam inventado o Messias, tá? Usando o quê? O historiador judeu Flávio Joséfo e provavelmente outras pessoas da família para supostamente escrever os evangelhos depois que Roma derrotou os judeus em 70 DC. Correto? A ideia seria o quê? Fazer com que os rebeldes, segundo eles, né? Os rebeldes militantes judeus naquele tempo, aceitassem um Messias pacífico e assim dar menos problemas a Roma. Como assim, gente? Como assim o evangelho traria menos problemas a Roma? Né? Então, isso depois que eles foram mortos, os judeus? E já dispersos e escravizados em várias partes do império? Como assim? Então eu me pergunto se isso pode entrar na cabeça de alguém como algo coerente. Isso não faz nenhum sentido, gente. E como já mostramos anteriormente, as muitas provas de Cristo, né, sua doutrina e dos cristãos como já existentes, muito antes, né, muito antes do ano 73 DC, né, dos maiores problemas desta verdadeira teoria da conspiração é a existência provada das doutrinas cristãs, mesmo antes de 73 DC, entenderam? Quando Atwill diz que essa ideia, ela foi inventada pelos romanos, supostamente ainda, escrevendo as doutrinas apostólicas em cartas fakes em 73 DC. Aí eu vou me perguntar aqui, como poderia existir cristãos em 64 DC sem as cartas apostólicas? Como poderia existir cristãos sem as cartas apostólicas em 64 DC, uma vez que elas teriam sido escritas em 73 DC? Faz sentido isso, gente? Mas não existiam cristãos? Como assim? Tá? Por quê? Porque quando Nero perseguiu os cristãos. Então, se essas cartas elas foram inventadas pelos flavianos somente em 73 DC, de onde surgiram os cristãos? Qual era a doutrina que eles tinham? Que se quem inventou as doutrinas foram os flavianos. Tem sentido isso? Eu vou falar aqui como o mineiro, né? Vocês estão loucos, hein? Vocês estão loucos! Então é só tapado para cair nesse engodo, gente. Simplesmente se for demonstrado que as verdadeiras doutrinas cristãs existiam antes da data de 73 DC, essa teoria idiota, como diz no livro que eu já li, num livro em PDF, essa teoria idiota é frita na hora, num piscar de olhos, tá? E como já falamos anteriormente, o famoso historiador Tácito, ele diz que Nero estava perseguindo os cristãos em Roma em 64 DC, tá? Ele também menciona que imensas multidões de cristãos estavam vivendo em Roma na época. Agora, tente descobrir, conforme até diz no livro, né?
no livro que nós pesquisamos. Tente descobrir por que imensas multidões de cristãos estavam em Roma 10 anos antes que o cristianismo supostamente tivesse sido inventado. Tente descobrir. Já descobriu, abestado? Eu vou falar aqui de novo como mineiro. Ou vocês estão loucos? Ou vocês estão loucos, né? Então saiba que Suetônio, né? É esse o nome que se pronuncia, deixa eu ver se é isso mesmo. Saiba que Suetônio, ou seja, Caio Suetônio Tranquilo, é o nome dele, que nasceu em Roma em 69 DC e morreu em 141 DC, aos 72 anos, historiador e secretário também ele menciona Nero punindo os cristãos, tá? Não é verdade? Bem como muitos outros historiadores também o fazem da mesma forma. Correto? Então Paulo, o apóstolo Paulo, que pela tradição ele foi morto por Nero, né? Teria sido morto por Nero em 66 DC, ele escreveu 13 das cartas do Novo Testamento, né? Todas elas muito cristãs, né? Então, rapaz, eu digo para vocês que até mesmo os estudiosos mais céticos, né? Mais céticos neste campo, nessa questão, não datam as cartas paulinas para depois de 68 DC. Como assim elas foram escritas em 73 DC e ainda pelos flavianos, né? Interessante isso, né? Como é que vocês têm coragem, né? E a maioria dessas pessoas, desses estudiosos, ainda datam, na verdade, as cartas paulinas da Bíblia ali, do Novo Testamento, mais cedo do que isso. Outros datam até mais cedo. Nenhum deles datam depois de 68 DC. Correto? Tá bom, ok. Então vamos ultrapassar aqui, ou melhor, vamos ignorar essa questão histórica, né? Vamos ignorar então aqui, vamos fazer de conta, vamos brincar aqui, vamos fazer de conta, vamos ignorar essas questões históricas que dizem que o cristianismo existia antes de 73 DC. Vamos fazer de conta aqui, tá bom? E vamos olhar para alguns problemas de lógica ou bom senso dessa teoria aí, né? Dessa invenção, com a seguinte pergunta. Vamos fazer a seguinte pergunta. Por que os romanos iriam fazer isso? Eu pergunto aos senhores, por que os romanos iriam fazer isso? Inventar um Cristo e um cristianismo somente em 73 DC, se eles já perseguiam os cristãos desde os tempos de Nero? É a pergunta que eu faço. Por quê, gente? Eles já tinham esmagado completamente os judeus em 70 DC, que os senhores já sabem, isso está na história, destruindo a cidade e o templo. E eu pergunto, qual a razão de os romanos, os flavianos, inventarem um Messias romano e uma doutrina cristã que seria uma afronta aos israelitas que veneravam a Moisés somente lá, no ano 73 DC, com finalidade de subjugar mais ainda judeus dispersos, né? Se eles já estavam destruídos. Tem sentido isso? Sendo que as doutrinas cristãs ainda têm esse ponto. Sendo que as doutrinas cristãs ensinam que antes os cristãos deveriam obedecer ao Criador de tudo, que na sua Bíblia está escrito Deus, do que aos homens, ou seja, aos imperadores. Como assim, gente? Os romanos criaram as doutrinas cristãs se elas dizem que não é para adorar somente o Criador de tudo. Ensinava que não deveria adorar a seres humanos ou deuses estranhos, não é verdade? Como assim essa doutrina foi criada pelos flavianos? Isso tem sentido? Vocês estão loucos, hein? Então, gente, devido ao que eu falei aqui, nisso que nós falamos, dá para capotar de frente várias vezes a Kombi dessa teoria da conspiração. Os senhores sabem o que é uma Kombi? Já viu uma Kombi capotando de frente? Pelo que nós estamos falando aqui, dá para capotar de frente várias vezes a Kombi
dessa teoria da conspiração, dessas pessoas que dizem que Cristo foi inventado pelos flavianos. Entenderam? Vocês estão com problemas de cognição, é? Vamos estudar um pouquinho mais, gente? Vamos? Então é preciso que saibam que naquele tempo, quando os romanos tinham um problema com as pessoas, basta estudar, né, que não queriam seguir as suas regras, o que ocorria com alguma frequência, né, eles faziam o que melhor sabiam fazer, os romanos: esmagar as pessoas em submissão com uma guerra. Sempre assim. Nunca houve qualquer necessidade de fazer algo diferente, tá? Especialmente naquele momento da história. Além disso, consideravam que os judeus não eram ainda, em 73 DC, uma ameaça para eles, de qualquer maneira, significativa, correto? Eles já tinham sido destruídos, a nação já tinha sido totalmente devastada, né? Além disso, gente, como eu disse, eles já haviam sido completamente destruídos, correto? Ok. Então vamos olhar um pouco no Novo Testamento aqui. Vamos olhar um pouco no Novo Testamento. Eu não vou pegar a Bíblia, mas vamos colocar aqui alguns textos. Vamos pegar o Novo Testamento, que Tito supostamente teria inventado o Novo Testamento. Vamos pegar, tá? E que ele também teria inventado a Cristo e também as suas doutrinas. Vamos pegar o Novo Testamento e veja se faz sentido. Veja se faz sentido que os romanos o criariam e realmente desejariam que as pessoas o lessem. Vamos analisar. Analisa comigo. Presta atenção agora na matéria, já que você não estudou bem, né? Você que eu digo essas pessoas, não estou dizendo vocês aí do chat não, tá? Essas pessoas metidas a sabe tudo, né? Escreveram até livro, tá no mundo todo, e tem gente replicando isso aí. Tem gente criando canais, tem pessoas aí, tá vendo aí? Tudo conto da carochinha, sem conhecimento. Que vergonha, hein? Então, vamos considerar agora aqui que o Novo Testamento ele teria realmente sido escrito pelos romanos, quer dizer, que seriam livros fakes ali, uma invenção, contos da carochinha, como se Cristo não tivesse existido, nem os apóstolos, nem ninguém, tá? Assim os romanos criariam o que então? O que os romanos criariam então com aquelas doutrinas ali, com aqueles livros? Os romanos estariam criando um cara chamado Cristo, né, que disse coisas como essa aqui, ditas em Mateus, assim, Mateus, vamos ver aqui, Mateus 28, 18, olha só. Vamos colocar na tela. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Mateus 28, 18. Como assim os romanos criaram isso aqui? Dizendo que toda autoridade foi dada a um homem chamado Cristo, né, um Cristo, dos judeus, se toda a autoridade era dos imperadores. Não é verdade? Faz sentido que os romanos criaram essa doutrina? Agora, não me venham com aquele papo mole de que Cristo era, na verdade, Titus. Isso aí já ouvimos, tá? Não me venham, tá bom? Isso não cola também. Pois já existiam Cristos, os discípulos de Cristos, desde o ano 30 DC, correto? Lembra de Pedro, que foi chamado? Os pescadores que foram chamados para seguir a Cristo? E Cristo dizia repetidamente a seus seguidores que a fidelidade a ele era superior a todas as lealdades, outras lealdades, incluindo as autoridades políticas, tá bom? Um exemplo de seus seguidores desobedecendo ao governo romano, porque os ensinamentos de Cristo o substituem, pode ser encontrado também em Atos capítulo 9, 19, né? E também capítulo 5, 29. Vamos colocar primeiramente aqui Atos 4, 19. Olha só. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante do Altíssimo ouvir-vos antes a vós do que ao Criador de tudo. Atos 4, 19. Agora vamos ler Atos 5, 29. Olha só. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer ao Criador de tudo do que aos homens, ou seja, aos imperadores, às autoridades romanas. Atos 5, 29. Como assim os flavianos criaram isso aí, gente? Como assim? Tem sentido? Então, gente, me poupe. Tô até aqui com falta de ar. Tem aí losartana potássica para mim? Para baixar a minha pressão aqui?
Me poupe, abençoado. Me poupe você que vive replicando isso aí. Canal do YouTube. Não dá para pagar os vídeos, não? Ah, não vai pagar, né? A vaidade certamente vai ainda tentar refutar essa refutação. Gente, é difícil expressar o quão atroz e francamente assustadora essa ideia seria aos romanos, aos imperadores. Não? O que os senhores acham? O que você acha, abençoado, que está no chat? Hein? Assim os romanos diriam aos cristãos, então. Ah, então quer dizer que vocês estão dizendo que vocês têm um verdadeiro rei ao qual são mais leais do que ao imperador? É isso mesmo, Tito? É isso mesmo, família dos Flavianos? É isso? Vocês que escrevem esses livros aí? É isso mesmo, Tito? Como assim, Tito? Como assim, gente? Os Flavianos iriam criar uma doutrina contra eles mesmos, que se trata das cartas, dos textos do Evangelho. Como assim? Ah, sim. Com certeza, pessoal, esses livros, as cartas dos apóstolos, os evangelhos, essa ideia não foi uma invenção romana. Jamais eu posso falar aos senhores sem medo de errar. Considere apenas esse exemplo aqui, ó. Apenas esse exemplo. A adoração dos imperadores a deuses romanos, a adoração dos imperadores a deuses romanos com o altar do incenso era considerado um assunto de segurança nacional pelos romanos. Correto? Olha só aí, a adoração dos imperadores a deuses romanos. Tá? Por quê? Porque eles acreditavam que os deuses e os imperadores mortos defendiam Roma, né? E qualquer um que não fizesse esse sacrifício estava irritando aos deuses e, portanto, colocando em risco a segurança nacional em Roma. Correto? Roma realmente não se importava com as religiões, né? Com os cristãos. Ele não se importava enquanto fossem adoradores de seus deuses, né? Então, por que criar? Qual a razão de os Flavianos, de Flávio Joséfo e os Flavianos terem decidido tomar essa decisão? Por que criar um Messias que proibiria a adoração de outros deuses, especialmente imperadores, se seu objetivo é torná-los o quê? Bons cidadãos romanos. Tá? Assim, muitos cristãos estavam morrendo nos primeiros dias do cristianismo, né? Porque eles se recusavam a esta prática de sacrificar os deuses romanos. Não é verdade? Sim ou não? É. Então, Plínio, o jovem, né? O Plínio, chamado jovem, ele escreveu ao imperador Trajano perguntando-lhe o que deveria fazer porque ele estava tendo que matar tantas pessoas, incluindo mulheres e crianças, né? Então ele queria confirmar com o imperador se a política oficial era matá-los se eles não sacrificassem a César. Ele não havia ainda lidado com isso antes, tá? O Plínio, porque não havia muitas religiões por lá que tivessem um problema em sacrificar a César, correto? Na verdade, temos uma cópia aqui da resposta de Trajano para o Plínio, né? O jovem. Por isso, se você quer saber aqui, tá? Como Roma se sentia sobre isso, aqui vai, vamos colocar aqui a cópia da resposta de Trajano. Vamos colocar. Se eles forem denunciados e comprovados culpados, eles devem ser punidos com esta reserva que quem nega que é um cristão e realmente comprovar isso, isto é, adorando nossos deuses, mesmo que ele estivesse sob suspeita no passado, deve obter o perdão. Então, abençoado, pense isso logicamente, né? Pense sobre isso logicamente. Trajano diz que a prova de que uma pessoa é realmente um cristão a seus olhos é que ele não irá adorar o imperador. Entendeu? Será que isso realmente soa como algo que o Roma iria criar para as pessoas? Lá pelos Flavianos? Será? Se havia alguma coisa que Roma tinha mais medo do que irritar aos deuses, seriam o quê? As revoltas de escravos. Então, para quem não sabe, 75% do Império Romano consistia de escravos. E assim, se alguma vez tivessem a ideia de se reunir
lá em torno de uma causa, eles poderiam facilmente destruir Roma, entenderam? Então, por que criar uma religião, lá em 73 DC, em que o herói seria um criminoso acusado falsamente de que foi o quê? Crucificado pelo governo romano? Por quê? Esta massa de escravos, sendo fiéis ao Criador de tudo, né, o Criador de tudo, o cristão, para além do imperador, além de ser antideuses romanos, era uma coisa muito ruim para Roma, entenderam? Como Roma daria aos escravos um novo senso de honra com essa suposta nova doutrina cristã de recusa a adorar deuses pagãos? Como, gente? Como assim os imperadores lá, né, Vespasiano, Tito e Domiciano, iriam criar essas doutrinas cristãs, assim, que iam contra o imperador, para não adorar o imperador? Entenderam? Por exemplo, após esse ponto, os escravos começariam a se recusar a ter relações sexuais também com seus mestres, por conta deles não serem cristãos e seu ensino cristão proibir isso. Entenderam? Então aqui está uma pergunta aqui. Se esta religião foi criada para tornar judeus militantes radicais em bons cidadãos romanos, por que Cristo e o Novo Testamento claramente tem a intenção de alcançar, né, os gentios, pessoas que já eram bons cidadãos romanos? Por quê? Por que teria que evangelizar os romanos, as outras nações? Como diz aqui em Mateus 24:14. Olha só, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em testemunho a todas as nações. O evangelho sendo pregado para que as pessoas se voltassem contra o imperador, para que não adorassem os deuses romanos, porque era isso que o evangelho ensinava. Como assim, gente? Isso aqui foi criado pelos flavianos. Flávio Joséfo teria escrito isso aqui, a família dos flavianos, uma doutrina contra eles. Como assim? Mateus 24:14. E também Mateus 28:19, olha só. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. O quê? Para adorar o Criador de tudo? O Criador dos israelitas? Né? Ou o Deus, como se diz, né? O Cristo deles? E não ao imperador? Como assim o Cristo seria o rei? Como assim? Se o evangelho diz que o Cristo é o rei, que ele era o rei. Nasceu o rei Davi. Como assim os flavianos que teriam escrito isso? Não é verdade? Olha só o que diz aqui, ó. Mateus 28:19. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, Mateus 28:19. E vamos perguntar aos flavianos aqui agora. Vamos perguntar aos flavianos, vamos supor que nós estivéssemos lá, né? Por que vocês fariam esse mestre como rei? Rei dos judeus. Por quê? Por que vocês criariam isso aí? Né? Inventariam esse mestre aí para os judeus, como rei deles? Que vocês inventaram com o nome de Cristo, né? E dizer aos seus seguidores, né, romanos, totalmente dedicados, para ir converter romanos. Por quê? Se um romano se convertesse, então, você estaria transformando um bom cidadão romano, adorador do imperador, em um inimigo do Estado, não adorador do imperador, entenderam? Então, que plano mais estúpido, Tito? Como assim, família dos flavianos? Como assim essas pessoas que escrevem esses livros assim? Que plano mais estúpido de Tito, né? Como está escrito aqui. Invenção do Christus. Um plano estúpido. Como assim? Eles também teriam cometido um grande erro também ao escreverem os evangelhos do Novo Testamento em grego, tá? O que faria todo sentido se os primeiros cristãos estavam tentando alcançar o mundo gentio. Aí sim, aí faria sentido. Mas faz pouco sentido ou nenhum sentido se o inverso é verdadeiro. Isto é, que os romanos estavam tentando alcançar judeus de língua aramaica, entenderam? Mas por que foi escrito em grego? Então, outra impossibilidade lógica é que todos esses judeus apenas aceitariam como verdade essas boas novas que afirmavam ser históricas, apesar de todos eles viverem exatamente no mesmo período de tempo que os evangelhos estavam descrevendo, mas obviamente ninguém viu qualquer um dos eventos registrados neles, porque eles foram todos inventados, teriam sido todos inventados, então na verdade eles não participaram de nada, né? Então esse cara estava ressuscitando mortos, mas na verdade é um fake. Ele estava curando lepras, curando enfermos,
tornou-se, então, na verdade, uma verdadeira estrela, né? Lá em Israel, mas na verdade seria tudo fake, porque foi inventado somente em 73 DC, não é verdade? Onde multidões rotineiramente chegariam, né, a 5.000 pessoas, seguidores, né? É isso? Tinha burburinhos com governantes em lugares públicos. Esse Cristo virava as mesas no templo. Ele foi crucificado na Páscoa, mas na verdade não teria sido, porque foi uma invenção, né? Quando um eclipse e um terremoto aconteceram, e ninguém nunca disse, é interessante que ninguém nunca disse, eu não me lembro de ter visto nada disso. Eu não conheço ninguém que viu esse Cristo. Ninguém falou isso, né? Meus pais nunca falaram disso. Que diabos? Tá? Eu vou morrer por isso. Eu vou morrer por esse Cristo, por esse evangelho inventado pelos flavianos. Como assim, gente? Como assim os flavianos inventaram o evangelho, inventaram o Cristo? Vocês estão loucos, né? Interessante que essas pessoas, elas não respondem sobre a pergunta, tá? Sobre a pergunta e todas as profecias do Velho Pacto. E todas as profecias do Velho Pacto sobre o Messias. E aí? Foram criações dos romanos também? Vai me dizer que vão responder que os flavianos, eles tinham conhecimento de todos os oráculos dos israelitas. Vai me dizer. E mesmo que eles tivessem conhecimento de tudo, que eu também não acredito, como os flavianos teriam certeza que neles que os oráculos iriam se cumprir? Hein? Como que eles tinham certeza que sairiam vitoriosos da guerra contra os judeus? E já sabemos que não foi nada fácil para os romanos, pois houveram muitas baixas dentre os guerreiros de Roma, né? Também entre os guerreiros romanos. Flávio Joséfo, ele relata isso. As emboscadas dos judeus contra os exércitos romanos, lá em 70 DC, né? Então, gente, é cada coisa que nada tem a ver. Nada tem a ver dizer que o cristianismo e Cristo teriam sido inventados, uma fake news lá em Roma, né, pelos flavianos, né? Nada a ver. Somente gente com problemas cognitivos que vão nessa... As pessoas que com problemas cognitivos que vão nessa vibe aí, tá? Nós não vamos. O fato de o cara, de muito desses caras, desses camaradas aí, que escrevem esses livros, terem muito conhecimento sobre reis, imperadores e muitos outros personagens da história, não é esteira para comprovar as suas falas, porque na verdade eles são dissimulados. Todas as falas deles são conjecturas, nada comprovado, né? Somente uma vontade de apresentar hipóteses, achismos, sempre o quê? Diminuindo a possibilidade de que qualquer outra pessoa pudesse ter escrito os textos do Evangelho, considerando também todos os textos apostólicos, tá bom? Como se fosse impossível que os outros pudessem ter escrito os livros do Novo Testamento, outras pessoas, mas somente uma dinastia, ou seja, os flavianos, que somente durou 27 anos, de 69 DC a 96 DC, supostamente teriam a possibilidade de escrever o suposto conto que estaria criando um mito, né, chamado Christus, né? Então, amigos, isso não faz nenhum sentido que aquelas cartas, e mesmo Flávio Joséfo, tivesse capacidade de, além de criar as suas próprias obras, né, ainda ter que se preocupar em escrever todas aquelas cartas detalhadas do cristianismo, né, jogando todos os apóstolos como se fossem meros personagens criados por Roma. Será que era tão importante assim, gente? Né? Os grupelhos, na verdade, tinham muitos cristãos, né? Será que eram tão importantes assim os cristãos, pessoas da baixa sociedade para os romanos? Pois a maioria dos cristãos não eram pessoas de posse. E quem de nós não sabe que tudo se cumpriria ali em Tito? Isso não é novidade, gente. Dá para contar outra aí? Teorias da conspiração, tudo isso, essa é a verdade. Eu não estou dizendo que esses abençoados não possam pesquisar. Podem pesquisar. Pesquisem, mas sejam honestos, tá bom? Essa é a minha opinião sincera. Então, gente, continuem. Façam estudo, pesquisem, criem grupos, discutam. Agora, se os textos, por exemplo, do apóstolo Paulo forem escritos pelos flavianos, qual a razão de os próprios flavianos
ter chamado a eles mesmos, ou um deles, de filho da perdição? Qual a razão? Né? Se foi escrito por eles, de homem do pecado. Então, gente, é cada coisa que não faz nenhum sentido, tá? Então, rapaz, na realidade, a construção é feita por essas mentes brilhantes em nosso tempo, tá? Essas mentes brilhantes. Essas pessoas falam que o livro de Marcos também foi criado pelos romanos com finalidade de contar que os flavianos cumpriram as profecias, né? Teriam cumprido as profecias, como aquilo uma invenção. Isso é que não faz sentido, uma vez que as profecias do Velho Pacto foram somente repetidas nos textos do Evangelho, né? Se as indicações do livro de Marcos foram elaboradas pelos flavianos, como eles dizem, então todas as profecias dos últimos dias, nos profetas, né, no Pentateuco, também foram contos e mitos criados pelos flavianos. Não é verdade? Então, gente, isso é completamente louco por parte dessas pessoas. Se vê que essas pessoas, na realidade, estão demonstrando ausência do conhecimento, como se fosse novidade que os romanos iriam cumprir as profecias, e os textos do livro de Joel também indicam isso, que no Vale de Josafá isso iria se cumprir, não é verdade? E se foram com os flavianos que as profecias se cumpriram, qual a razão do espanto? Qual a razão do espanto? Como se eles que tivessem inventado tudo. Isso não é novidade, gente, para quem tem conhecimento dos oráculos dos israelitas. Vai me dizer que toda a escritura dos israelitas foram inventadas também pelos flavianos. Isso é para rir, né, gente? É para rir muito disso aí. Então agradecemos a participação de todos que estiveram até este momento conosco. Até o próximo tema, gente. O próximo tema que será domingo, 19 horas. Tchau!